Comunicação eficaz, técnicas simples para ser ouvido e compreendido. Ter uma comunicação assertiva é fundamental para quem quer se desenvolver, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, na vida interpessoal, independente de qual área seja, a comunicação é fundamental. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre comunicação, como que a gente pode desenvolver a comunicação para ser ouvido e compreendido da melhor forma. A comunicação é fundamental quando a gente quer se desenvolver, seja no âmbito profissional ou até mesmo na vida pessoal. Muitas vezes a gente quer passar uma mensagem para outra pessoa, mas a gente não consegue ter uma comunicação clara e acaba que a outra pessoa entende de outra forma, ela não entende da forma como você gostaria, ela não entende o que você está querendo dizer. Então, por isso é importante a gente desenvolver uma comunicação mais assertiva. Mas antes de começar, de fato, o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre protagonismo, como você pode ser protagonista da sua própria vida, fazendo tudo aquilo que precisa ser feito para alcançar os seus objetivos e as suas metas. Mas, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre a comunicação assertiva, uma comunicação eficaz, com técnicas simples que vão fazer você ser ouvido e compreendido da melhor forma. Ter uma comunicação eficaz é fundamental para a gente poder realmente ser ouvido e compreendido da melhor forma. Muitas vezes a gente pode ser mal interpretado, muitas vezes no trabalho também a gente pode ser mal interpretado, as pessoas podem não entender o que a gente está querendo dizer. E isso tudo é uma falha de comunicação. A gente precisa ter uma comunicação clara, uma comunicação assertiva para realmente passar aquela mensagem que a gente gostaria de passar. Então, a primeira técnica é a clareza na mensagem. A gente precisa primeiro entender o que a gente realmente quer passar. À medida que a gente vai falando, não é o momento em que a gente vai pensando, em que a gente vai pensar nas palavras que vai utilizar, ou a gente vai falando e utilizando as palavras que vier à mente. A gente precisa realmente, antes de falar, antes de se comunicar, ter clareza na mensagem. Ou seja, precisa entender e saber o que você quer transmitir, o que você quer que o outro entenda com a mensagem que você quer passar. É muito importante ser claro e direto quando a gente quer passar uma mensagem, evitando dar rodeios, evitando dar muitas voltas para dizer o que precisa dizer. É preciso ter clareza, ser objetivo e direto ao ponto, de forma simples. E muitas vezes também a gente utiliza palavras muito técnicas, a gente utiliza muito palavras chiques, muitas vezes, dependendo do contexto, a gente quer mostrar que é inteligente, que entende muito daquele assunto, e a gente acaba querendo usar muitos termos técnicos e muitas palavras chiques, palavras bonitas, mas pode acontecer do outro não compreender o que a gente está querendo dizer. Então, o simples serve para tudo, a gente pode utilizar uma linguagem simples, uma linguagem direta e objetiva para que o outro entenda o que a gente está querendo dizer. Além disso, é fundamental também organizar as ideias antes de falar. Então, antes de passar a sua mensagem, por que não pensar um pouco sobre o que você vai dizer, como dizer, quais palavras utilizar, como organizar suas ideias para que elas fiquem de forma clara para o outro, como você pode utilizar as palavras certas naquela frase. Então, muito importante pensar antes, organizar as ideias para que na hora de falar as suas ideias estejam diretas e objetivas. A segunda técnica é uma técnica que hoje eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, que é a escuta ativa. Muitas vezes uma pessoa, ela está ali numa comunicação, ela está conversando com alguém e ela está muito ansiosa, esperando apenas a vez de falar, de dizer sua opinião, e ela nem ao menos consegue ouvir o que o outro está dizendo. E isso acaba prejudicando essa comunicação, esse diálogo, porque acaba que vira um monólogo, né? Só uma pessoa fala, ela não escuta o que o outro está dizendo, ela só quer falar sobre si, ela só quer dar a sua opinião sobre aquele assunto, e ela não pratica a escuta ativa. Muitas vezes é na escuta que a gente vai conseguir ter uma resposta melhor para aquele diálogo, para aquela situação em que a gente está vivendo. Então, a segunda técnica é a escutativa, é realmente prestar atenção e compreender o que o outro está querendo dizer também, não ficar preocupado apenas com a sua mensagem, com o que você tem para dizer.
Então, nessa escutativa, a gente pode utilizar do contato visual para aumentar essa compreensão. A gente pode utilizar também a linguagem corporal para demonstrar interesse no que o outro está dizendo. E a gente pode repetir também ou parafrasear o que o outro está dizendo à medida que o diálogo vai acontecendo. Isso é muito importante porque demonstra interesse no que o outro está dizendo, isso demonstra que você está realmente ativo ali naquele diálogo, você está realmente prestando atenção no que o outro está dizendo. E assim você consegue estabelecer uma comunicação mais assertiva e mais direta. A terceira técnica é pensar na comunicação não verbal. Muitas vezes a gente diz muito sem dizer. A gente tem a nossa comunicação não verbal, que durante uma situação de um diálogo ou em um momento que você precisa utilizar a comunicação, a não verbal vai fazer muito sentido naquele momento. E o que é a comunicação não verbal? São gestos, são movimentos, são a sua expressão naquele momento ali do diálogo. É o que você está fazendo no momento do diálogo. Se uma pessoa está falando com você e você está mexendo no celular, quer dizer que você não está prestando atenção, você não está interessado naquela conversa. Você está pensando no celular, você está focado no celular. E hoje isso é um problema, porque muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Claro, eu estou falando aqui sobre isso, mas eu também me incluo nisso. Hoje é muito comum a gente estar numa situação ali que as pessoas estão conversando, as pessoas estão se comunicando e tem alguém sempre mexendo no celular, ela não está nem presente naquele momento. Então, a linguagem corporal diz muito, a comunicação não verbal diz muito sobre você também. Não tem como a gente querer cobrar a atenção do outro se a gente, quando vai ouvir, quando vai ter aquele momento de escuta, a gente também não está prestando atenção, quando a gente também está no celular, então não adianta a gente cobrar do outro aquilo que a gente mesmo não faz. E a quarta técnica é a empatia na comunicação. O que isso quer dizer? É você se colocar no lugar do outro à medida que você vai participando daquele diálogo, daquela conversa. É você realmente se colocar no lugar do outro e entender o ponto de vista do outro, o que o outro está comunicando, o que ele está querendo dizer, como que ele se sentiu naquele momento. Então, a empatia faz muito sentido quando a gente fala de comunicação. Antes de responder esse diálogo, antes de falar o seu ponto de vista naquela situação, antes de você utilizar do seu poder de comunicação, é importante utilizar a empatia. É você se colocar no lugar do outro antes de responder. Muitas vezes a gente vai responder ali no calor do momento, a gente já mal acabou de receber o que o outro está dizendo, a gente já quer debater, a gente já quer responder, sem parar para pensar, sem parar para se colocar no lugar do outro. E muitas vezes, por mais difícil que seja, o lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro. Por mais difícil que seja, se a gente se colocar no lugar do outro, muitas vezes a gente vai dar razão para o outro. E isso é muito difícil, porque a gente gosta de ter a razão, a gente gosta de estar certo, a gente não gosta de dar o braço a torcer. Muitas vezes a gente deixa o orgulho falar mais alto e não se coloca no lugar do outro. É importante a gente ter humildade e verdade para se colocar no lugar do outro e assim compreender melhor o que o outro está sentindo, o que o outro está comunicando e assim vai melhorar também a sua comunicação. E então, as 4 técnicas da comunicação assertiva, da comunicação clara, é ter clareza, é ter uma escutativa, uma comunicação não verbal e a empatia na comunicação. Então, se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.